Olá, e agora a gente segue os nossos estudos sobre funções reais. Bons estudos! Bom, então olha só, como a gente já viu aqui, né? Nem todo gráfico é de função, tá? Então, por exemplo, se eu pego essa situação 1 aqui, essa situação 1 eu tenho aqui essa curva, né? E para cada valor de x aqui, olha, se eu subir aqui paralelamente ou descer paralelamente aqui em relação ao y, eu percebo que eu encontro um só cruzamento com o y. O que que isso, com o gráfico? O que isso significa? Significa que cada valor de x do domínio tem uma única imagem, tá? Então, é função. Nesse caso aqui, não, olha. Nesse caso aqui, ó, cada um. Então, por exemplo, esse valor aqui, suponhamos que seja o 1, ele tem uma imagem aqui em cima e uma imagem aqui embaixo. Então, não é função, tá? Isso aqui, ó, pode ver que a gente coloca esse azinho, é o nosso domínio, tá vendo? Ó, são todos os x pertencentes aos reais, do -3 até o 6, então, considerando esse intervalo aqui, tá? Eu estou restringindo o meu domínio da função para esse intervalo. Então, é nesse intervalo que eu não posso ter nenhum elemento com duas imagens e nenhum elemento sem imagem, tá? Aqui também, né? Entre 0 e 3, ó, entre 0 e 3, o que que acontece? Eu tenho todos esses pontos com duas imagens, então não é função. Nesse caso aqui, ó, de -2 até o 6, olha só, de -2 até o 6, o que que acontece? Eu tenho esse intervalo de pontos aqui, ó, tá? Onde eu percebo que esse valor de x aqui tem 1, 2, 3 elementos, né? Tem 3 imagens, tá? Então, não consigo aí, não é uma função. E nesse caso aqui, qual que é o problema? Esse laranjinha aqui, ele está representando como se fosse um buraco aqui no meu gráfico. Então, o meu gráfico, ele vem aqui do -3 até o 6, o que que acontece? Ele vem, ele falha aqui e ele continua, tá? Então, quer dizer que não é função, tá? Ele tem essa falha aqui, ó. Aqui ele tem esse vão aqui, essa falha, ou seja, o 2 é um elemento que está dentro do conjunto aqui, que seria o domínio, mas ele não tem imagem, tá? Ele não faz parte do gráfico, ok? Então, é importante isso. Vários exercícios aparecem aí de, a partir de um gráfico, você identificar se é função ou não, ok? Tem outros elementos, né, da função que vão aparecendo, e a gente tem aqui algumas qualidades das funções. A partir do momento que ela é função, a partir do momento que essa regra, ela associa todo o elemento do domínio, tem lá a sua imagem, tem uma única imagem, de acordo lá com o que acontece lá no contradomínio, no outro conjunto, ela pode se classificar em injetora, sobrejetora ou objetora, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho o meu conjunto domínio, que é o A, e aqui eu tenho o meu conjunto contradomínio, né? Então, para ser função, eu preciso que cada um desses meus elementos tenha lá a sua, eh, a sua, a sua imagem, né? Então, por exemplo, esse aqui vai ter que ter uma imagem, esse aqui tem uma imagem, e esse aqui tem uma imagem. Ok. Aí eu olho aqui, é função. Beleza. Vamos olhar aqui para o B, tá? E agora a gente tem, sobre esse elemento B, sobre o contradomínio, a gente tem a classificação de injetora, sobrejetora, objetora. Então, vamos lá. Primeiro, é injetora. Uma função de A em B é injetora se quaisquer dois elementos distintos de A têm sempre imagens distintas em B. Ou seja, para ser injetora, se eu pego dois elementos aqui, diferentes de A, as imagens também são diferentes lá. Então, ou então, se eu pego dois caras diferentes aqui, se eu pego dois caras iguais aqui, né, que tem que ter a mesma pré-imagem. Vamos aqui, fica mais fácil da gente ver a primeira opção. Então, ó, tá vendo que eu tenho 3 elementos aqui, chegando em 3 elementos diferentes lá, tá? Então, essa daqui é uma opção, é uma função injetora. Se eu tivesse essa situação aqui, ó, olha lá. Eu tenho dois elementos diferentes com uma mesma
imagem, tá? Então, assim, ela não seria uma função injetora, tá? Então, nesse caso, para ser injetora, se eu coloquei aqui, esse elemento tem que vir ou aqui ou aqui. Vamos colocar aqui, tá? Então, 3 elementos, eu tenho aqui imagens diferentes, ok? Funções injetoras, por exemplo, uma função do primeiro grau, a gente vai ver que é injetora, né? Algumas outras funções que aparecem aí que são injetoras, tá? Mas nem tudo é injetora, não. A sobreinjetora é aquele elemento, aquela função onde todo mundo lá do contradomínio tem uma pré-imagem, tá? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho, aqui, vamos imaginar que eu tenho 2 elementinhos aqui, tá? Então, ó, eu posso ter isso aqui, para ela ser sobrejetora, eu preciso ter isso aqui. Então, fica assim, ó. Esses 2 elementos chegam nessa mesma imagem aqui, né? E esse aqui. Percebe que não sobrou nenhum elemento aqui em B, sem ser imagem de ninguém, tá? Então, essa é a visualização aí de uma função sobrejetora, tá? A sobrejetora, se for do elemento de B, é a imagem de pelo menos um elemento de A, tá? Então, assim, a imagem, o conjunto imagem tem que ser igualzinho ao conjunto contradomínio, tá? É isso. Então, pode ser assim, nesse caso, ela é sobrejetora e não é injetora, tá vendo que eu tenho esses 2 chegando nessa mesma imagem aqui, tá? Não tem problema nenhum. Para ser sobrejetora, basta que não sobre ninguém aqui sem ser imagem, tá? E aí, se por acaso ela for injetora e sobrejetora, a gente fala que ela é bijetora, tá? Uma função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, se a gente fizer aqui os diagraminhas, tá? A gente fala que a bijetora é a função 1 para 1, né? Se eu tenho aqui 3 carinhas, eu preciso ter aqui 3 carinhas também. Por quê? Porque não pode sobrar ninguém para ser sobrejetora e para ser injetora não pode sair 2 e chegar no mesmo lugarzinho aqui. Então, olha lá, essa função f de x igual a 2x, ela é uma bijetora. Por quê? Se eu considerar lá no plano cartesiano, aqui no plano cartesiano, aqui estão os meus elementos de domínio e aqui estão meus elementos de contradomínio, tá? A 2x, ela vai traçar uma coisa assim, né? Não está na escala certinha, onde o 1 vai no 2, o 2 vai no 4 e assim por diante. Então, vamos pensar assim, ó. Ela é sobrejetora por quê? Porque aqui no número real, todos os números reais é do dobro de alguém, né? Ou seja, todo mundo aqui nos números reais, aqui na nossa imagem, é a imagem de alguém, né? Todo mundo, todo número y é o dobro de alguém, qualquer um, tá? E aqui ela é injetora, por quê? Porque cada númerozinho aqui, cada valor de x, tem um dobro só, né? Lembrando que a função aqui é 2x, ela associa o x ao seu dobro, tá? Então, ela é um exemplo de função bijetora, tá? Por outro lado, eu não tenho aqui, mas aqui já dá para eu falar para vocês que, por exemplo, uma função do segundo grau, ela vai ter essa esse formato aqui, né? Mas, por exemplo, isso aqui ela é uma função, tá? Mas ela não é uma função injetora, por exemplo. Por quê? Porque, por exemplo, esse 4 aqui, ó, ele é a imagem desse 2 e é a imagem desse menos 2. Tá vendo? O mesmo 4 que está na imagem é a imagem de 2x diferente. Então, ela não é injetora. Da mesma forma que daqui para baixo, ó, números negativos eu não tenho, não é imagem de mais ninguém, tá? Então, ela não é nem injetora e nem sobrejetora, tá? Outro tipo de qualificação, isso são exemplos, né? De função injetora, função não injetora e assim por diante. Outro tipo de classificação das funções é a função em ser par ou ímpar, tá? Então, uma função é par se para todo x do domínio, a gente tem que, para todo x do domínio,
a imagem do x é igual à imagem do seu oposto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a imagem do 1 é 1, que é a mesma imagem do menos 1. Tá vendo, ó? A imagem do 1 é igual à imagem do menos 1. Nesse caso aqui, é fácil da gente ver que a função é a y igual a x ao quadrado, tá? Porque aqui, ó, a imagem do 2 é o 4, que é a mesma imagem do menos 2. A imagem do 2 é igual à mesma imagem do que dá o 4. Tá? É que dá o 1. Então, o que significa? A função par, geometricamente falando, ela apresenta um gráfico que é simétrico em relação ao eixo vertical. Então, o que significa a simetria vertical aqui? É como se eu fizesse um espelho aqui, esse ramo se reflete aqui. Tá? Por quê? Porque a imagem que está aqui, ela é a mesma imagem para o elemento aqui positivo e ele aqui, seu oposto. Tá? Então, toda vez que vocês virem um gráfico assim, é simétrico ao eixo x, ao eixo y, aliás, desculpa, ao eixo vertical. Então, ela é uma função par. Tá? Essa é a definição. F de x é igual a f de menos x. A imagem do número é igual à imagem do seu oposto. Em compensação, a função ímpar, tá? A imagem, para todo x, a imagem do oposto é igual ao oposto da imagem, tá? A imagem do oposto, f de menos x, é igual a menos a imagem. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui, essa primeira, f de x é igual a 5x. Vamos pensar no x igual a 1. Então, vamos fazer f de menos x, é f de menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5, ok? E quem é o menos f de x? F de x, ó, f de 1, 5 vezes 1, 5. Mas é menos o f de x. Tá vendo? Então, ó, f de menos x é igual ao menos f de x. Aqui, a mesma coisa na seno. Tá? A função seno também guarda essa... A gente vai ver esses tipos aqui de funções trigonométricas no finalzinho do nosso curso, mas ela também tem essa característica. Eu vou falar a parte gráfica que vocês vão reconhecer. Então, ó, uma função ímpar, ela vai ter o gráfico simétrico em relação à origem. O que é a origem? Aqui, ó. Então, ó, se eu coloco aqui o espelhinho aqui, ó, tudo que eu fizer aqui, eu faço aqui para baixo. Aqui também, ó, na origem, eu estou subindo para cá, estou descendo aqui, tá? Então, é como se eu colocasse a ideia aqui de refletir. O ponto aqui para cima, então aqui vai estar para baixo, e assim por diante. Tá vendo? Ela faz, né? A onda, ela faz a reta, ok? Então, função par e função ímpar. Outros elementos da função que são comuns aparecer aqui, as raízes. O que é uma raiz de função? É um valor de x que tem a imagem zero. É o valorzinho do x lá no domínio que chega na imagem zero, que chega no zero lá no contradomínio. Então, se a gente ver aqui, ó, seria onde ela cruza o eixo, tá? Então, quando o x vale zero, aqui vale zero também, então essa é a raiz. Tá? Aqui, se chegar no zero, então, quando o x vale, aqui vai dar π, né? O y é zero, então, aqui uma das raízes é π. Tá? Então, assim, geometricamente falando, é onde onde o gráfico cruza o eixo x. Não é? Porque é o valor de x que a imagem dá zero, então é aquele valorzinho de x que o pontinho nem sobe nem desce, fica ali em cima do eixo. Crescimento e decrescimento da função seria mais ou menos assim. Vamos pensar nesse gráfico aqui, por exemplo. Tá vendo que à medida que o meu x aumenta, o meu y aqui, ó, também vai aumentando? Então, a gente fala que a função é crescente. Tá? Se a gente tiver, imagina aqui,
essa situação aqui. Vou mostrar aqui na reta que fica mais fácil. Ó, vou fazer um gráfico aqui. Imagina esse gráfico aqui, ó. Olha só o que está acontecendo nesse gráfico. Lembra que aqui é o sentido positivo? À medida que o meu x aumenta, ó, a minha imagem estava lá em cima, a minha imagem veio descendo, tá vendo? Então, quer dizer, o x aumenta, o x aumenta e o y diminui, decresce, né? Então, a função, ela é decrescente. Se você pensar em ler esse gráfico, assim como a gente lê um texto, a gente olha, a gente percebe aqui, ó, que ele está descendo. Lembra que o texto a gente lê aqui da esquerda para a direita, né? Está decrescendo. Se a gente tiver uma azulzinha aqui, por exemplo, que faz assim, ó, e não serve só para retas, não, tá, gente? Imagina que não seja uma reta, mas seja assim, ó. Tá vendo? O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou aumentando o x, o meu y está aumentando, ó. Então, ela está crescendo, tá? Quando o x aumenta e o y também aumenta, a função vai ser crescente, tá? E acontece o seguinte, tá? Ela pode ser crescente em um intervalo e decrescente em outro. Por exemplo, aqui na nossa função seno, nesse intervalo aqui, ó, até aqui no valor mínimo, ela está decrescendo. Aqui, até o π sobre 2 aqui, ela vai crescer. E depois ela decresce novamente. Tá? Aqui também, olha só na função, na parábola aqui, numa função do segundo grau. Nesse intervalo aqui para x negativo, ela está decrescendo. Ó, o x está aumentando, a imagem está diminuindo. Quando o x é positivo, ela está crescendo. Ok? Bom, esses são os principais elementos das funções, algumas classificações, e aí, então a gente vai começar agora a ver cada um dos tipos de funções, tá? Vamos começar pelas funções polinomiais e seguindo pelas funções importantes, assim, mais comuns da matemática, ok? Revejam esses exemplos, pesquisem mais alguns exercícios, mais alguns exemplos, né? Mais algumas funções, né? Para na hora da nossa aula síncrona, vocês conseguirem aí tirar todas as suas dúvidas, ok, pessoal? Foca aí no conteúdo, que já tem bastante coisa para estudar. Até mais. E aí, gostou do conteúdo? Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa sempre o sininho ativado, assim você fica por dentro das novidades. Até mais!